Gente, eu queria falar que agora chegou o professor Otávio para compor nossa mesa, Otávio Luiza Rodrigues. Convido, então, só uma pequena mudança, gente. A professora Josiane Suzarte vai fazer a palestra antes do professor Otávio, então eu somente puxo para compor a mesa nesse momento. Muito bem, agora iremos começar com a palestra da professora Josiane, doutora em Direito pela UFBA, membro do Ministério Público Estadual, titular da 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor, coordenadora e supervisora científica da IDAPDACOM, que a palestra dela versará sobre contratos de assistência suplementar à saúde e as principais práticas abusivas prejudiciais aos consumidores. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde aos senhores. Eu estou substituindo o professor Orivaldo Sampaio, em razão de motivos particulares, não poderá comparecer amanhã. E, então, nós hoje trataremos de aspectos fundamentais acerca da saúde suplementar. Nós não poderíamos deixar, neste evento, de abordarmos assistência à saúde suplementar. Isso porque todos sabem perfeitamente que, embora a saúde esteja prevista na Constituição Federal como direito de matriz fundamental, na prática, nós sabemos que o poder público não vem cumprindo a contento a prestação necessária dessa atividade. Consequentemente, nós detectamos o panorama de que muitas pessoas terminam destinando valores, que são valores até mesmo de extrema relevância para outras despesas, para o setor de saúde suplementar. E isso vem cada vez mais se intensificando nos últimos tempos. Há que se observar que nas considerações feitas pela professora Cláudia Lima Marques, em obra coletiva acerca da saúde suplementar, hoje no Brasil há um crescimento palpitante, marcante, dos contratos de plano de saúde. E observamos também que a Lei 9656 de 98, ela vai nos trazer um regramento sobre os planos de saúde e aquela dúvida que se tinha outrora entre se a contratação envolve um seguro-saúde ou um plano-saúde, ou plano de saúde, hoje não mais impera. Visto que a Lei 9656 de 98, ela é expressa ao definir os planos de saúde, no seu artigo 1º, como toda e qualquer prestação continuada de serviços, quer seja na órbita hospitalar, ambulatorial, na realização de procedimentos, sob o aspecto obstetrício também, em determinadas situações, sob o aspecto odontológico. Há uma remuneração por parte deste sujeito beneficiário. E, do lado do prestador do serviço, ou melhor dizendo, do lado do sujeito que se torna o responsável pela execução do serviço, nós vamos constatar a presença de operadoras. Essas operadoras, em regra, elas não prestam diretamente os serviços. Esses serviços são executados através de profissionais, estabelecimentos de saúde, que podem ser contratados pela própria operadora, fazendo parte, inclusive, da sua própria estrutura, como nós temos alguns casos específicos. Nós podemos ter também uma rede credenciada ou meramente referenciada. Operadora de plano de saúde, nós podemos ter pessoas jurídicas de direito privado, sociedades, podemos ter também cooperativas, podemos ter o sistema de autogestão, como acontece com a Petrobras, e podemos ter também fundações e medicina de grupo. Então, nós temos um universo muito amplo. Uma indagação que vem sempre sendo feita é se os planos destinados ao tratamento da saúde dos funcionários públicos, se esses planos estariam arregimentados pela Lei 9656 de 98. Esta lei, ela aplica-se expressamente às pessoas jurídicas de direito privado. Contudo, nós sabemos que aqui no nosso Estado, inúmeros problemas atingem os usuários dos serviços de saúde que são prestados pelo PLANSERV, que é o Plano dos Servidores da nossa unidade federativa. E as ações que são propostas são ações que estão sendo insetadas com base no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas com esteio no artigo 7º deste mesmo Código, nós podemos aplicar analogicamente a Lei 9656 de 98, embora não possamos solicitar da Autarquia Federal Reguladora pareceres, orientações, eis que o ente
autárquico informa, com toda razão, que não tem atribuições para desenvolver em face dos planos dos servidores públicos. Contudo, ressalto mais uma vez, existem ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, Defensoria Pública, entes associativos, envolvendo, sim, o Plano Serve. Na condição de, os senhores poderiam perguntar, prestador seria um fornecedor, não é? Já que ele não atua no mercado, disponibilizando esse serviço para diversas pessoas. Mas, para a caracterização dessa relação de natureza consumerista, nós temos a presença do usuário, funcionário, que remunera, que paga para fazer uso do plano, e não obstante, não haja oferta no mercado para outros sujeitos, o fato da remuneração faz com que nós possamos aplicar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Pesquisa feita por estudantes, inclusive, da Faculdade de Direito da UFBA, revelou que 99% das decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado reconhecem a relação de natureza consumerista. No que diz respeito às características do plano de saúde, não é? O que é essa estrutura? Todos vocês sabem, trata-se de contrato cativo de longa duração. Essa expressão ela foi desenvolvida por Carlos Alberto Guerze, doutrinador francês, e veio a ser incorporada no nosso país por Cláudia Lima Marques. Por que um contrato cativo? Porque sabemos que o consumidor não faz um plano de saúde apenas para um dia. Ele pode até fazer um contrato para passar alguns dias na Europa ou em determinado local fora do país, mas nós brasileiros, aqui na nossa terra, buscamos uma assistência que seja uma assistência contínua, uma assistência que de fato possa atender aos nossos interesses e anseios. É preciso também que nós registremos que esses planos constituem fundos mútuos, porque todos vocês sabem que em determinado período nós podemos fazer um uso maior, mas em outros um uso menor. E quando fazemos esse uso diminuído, exíguo, nós não temos abatimento, não é, nas mensalidades que nós efetivamos o pagamento. E por isso mesmo há que se ter uma preocupação muito grande, por se tratar de um contrato de natureza relacional. Aí nós vamos lá para os estudos de professor Ronaldo Porto Macedo Júnior, também lá de São Paulo, em que ele vai se basear nos estudos de McNeil e vai nos trazer essa noção de relacionamento contínuo, de eterna necessária negociação, já que o plano ele vai se estender por muito tempo. Nessa situação, nessa configuração, nós vamos encontrar, de um lado, consumidores, do outro, operadoras de plano de saúde. Mas nós temos aqui, nessa estrutura, um triângulo, porque se observamos a presença de consumidores, não é, de operadoras, nós temos também o problema dos prestadores. E vamos verificar que esta relação triangular vai acarretar inúmeros problemas na pós-modernidade. Importante também nós frisarmos que um contrato firmado com o consumidor A é também firmado com o consumidor B, C, D e E, visto que a contratação massificada não permite uma discussão prévia acerca da estrutura contratual. Todos nós sabemos que o contrato de adesão, como afirmava o Georges Rippé, ele não tem como ser eliminado. Infelizmente, não temos mais tempo para tratarmos das premissas contratuais. Muitas pessoas não sabem quais são os tipos de segmentação dos planos de saúde. Aqui eu garanto que inúmeras são usuárias desse tipo de contratação, mas não sabem. Vejam que a Lei 9656 de 98 estabelece as seguintes segmentações. Nós podemos ter um plano hospitalar, um plano ambulatorial, nós podemos ter um plano hospitalar com obstetrícia, podemos ter um plano odontológico. Mas toda e qualquer operadora de plano de saúde, obrigatoriamente, de acordo com o artigo 12 da lei que nós mencionamos, deverá apresentar o chamado plano referência. E muita gente não sabe disso. Aí a operadora oferece só o hospitalar. Você pode optar só pelo hospitalar, só pelo ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, odontológico. Mas ela não pode se esquivar de também ofertar para o consumidor o plano referência, que é aquele que engloba todas essas segmentações que nós mencionamos. Quanto às espécies de contratos, é preciso que vocês tenham em mente que os contratos firmados após a Lei 9656/98 são denominados de contratos novos.
Mas os contratos que foram fincados antes da edição deste diploma legal, tratam-se dos contratos antigos. E são esses usuários que pagam um plano de saúde há mais de 20, 25, 30 anos, que são mais penalizados, como nós vamos observar aqui. Observe também que o plano de saúde ele pode ser individual, quando o sujeito faz para si, bem como para a sua família, caso assim faça opção, mas ele pode ser também um plano coletivo, empresarial ou por adesão. O plano coletivo empresarial é aquele através do qual uma empresa, por exemplo, faz a contratação perante uma operadora para todos os seus funcionários, para os seus empregados. Já o coletivo por adesão, nós podemos ter uma empresa também, mas ela não insere todos ao mesmo tempo. Ela permite que os trabalhadores façam a opção pela adesão ou não. E não podemos também deixar de abordar que é possível que não tenhamos uma empresa, mas sim uma fundação, uma associação e assim sucessivamente. Vejam só, na atualidade, dificilmente os senhores conseguem fazer um plano de saúde individual, certo? Eu enumerei ali alguns problemas que são constantes na atualidade. Primeiro, negativa de cobertura assistencial. Segundo, rescisão unilateral. Terceiro, não oferta de planos individuais. Quarto, descredenciamento e suspensão. Quinto, reajustes abusivos. Vamos começar por não oferta de planos individuais. Reparem a seguinte situação. Hoje, um consumidor querendo fazer um plano individual, pelo menos aqui na Bahia, ele não consegue com as operadoras que apresentam um tempo maior de atuação no mercado. Bradesco, Sul América, Amil, empresas de grande porte não aceitam mais a contratação individual, mas somente aquecem com a contratação coletiva. Por que isso? 3 razões essenciais. A primeira delas é a questão da segurança para a operadora. Ela prefere receber o pagamento referente às mensalidades através de uma pessoa jurídica que formalize a contratação e repasse tais montantes, do que receber individualmente de cada um de nós. Segunda observação, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com base na Lei 9656 de 98, ela simplesmente termina por aquecer que na contratação coletiva a rescisão possa ocorrer de forma unilateral. Então, nós temos vários casos aqui na Bahia de planos coletivos que de uma hora, de operadoras que rescindem o contrato porque não tem mais interesse. E todos nós sabemos que a rescisão unilateral, ela é coibida pela Lei 8.078/90. Ora, pensem que a rescisão de um plano individual causa dano para o sujeito e para a sua família. A forciori, ou seja, com maior força de razão, a rescisão arbitrária de um plano de saúde coletivo. Mas a Lei 9656, ela é clara, ela só coíbe a rescisão unilateral para os planos individuais. Terceiro ponto fundamental, essa mesma lei, ela não estabelece a obrigatoriedade de, nos planos de saúde coletivos, nós obedecermos os índices estabelecidos pela ANS para os reajustes com base nos custos operacionais. O que é que isso significa dizer, pessoal? Quando há que se reajustar um plano de saúde coletivo, pressupõe-se igualdade de condições entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. Só que todos nós sabemos que, na prática, isso não é respeitado. Por exemplo, nós, promotores de justiça da Bahia, nosso plano é Sul América. E, constantemente, há uma tentativa por parte da Sul América de estabelecer reajustes arbitrários, sob o fundamento, inclusive, de que, se não aceita a majoração, seria possível ou cabível a rescisão unilateral. Então, nós estamos dentro de um universo extremamente complicado. E aí vem a pergunta para vocês. Acham que é constitucional uma empresa se negar a fazer uma contratação com um sujeito apenas? As operadoras alegam, estamos no sistema capitalista, não é? Onde o lucro está lá reconhecido até em sede constitucional, ninguém questiona. Mas o fato da Lei 9656 de 98 não impor
não estabelecer que a operadora faça também a contratação individual e não somente a coletiva, não significa dizer que nós não possamos utilizar os preceitos constitucionais, porque o sujeito, de forma isolada, individual, ele está sendo discriminado. Quer dizer, se alguém não está vinculado a uma empresa, ou a uma associação, ou a uma fundação que faça a contratação e ele se torne beneficiário, esse sujeito não vai poder fazer um plano individual, ele vai engrossar as filas do Sistema Único de Saúde, tão precário, tão deficitário. E onde fica, então, a função social do contrato? A boa-fé objetiva do sujeito, o respeito à dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º, assim como no artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, nós temos lá a criação